Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, do canal Ecofit Litoral. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Cláudia, boa noite a todos aí no chat, graças a Deus estamos todos ótimos, que esta live seja incrível como foram as outras e sejam todos bem-vindos aqui ao Ecofitness Litoral. Isso aí, vamos trazer nosso convidado, né, que é o Bruno Sabino. Boa noite, professor Bruno. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez quero agradecer vocês por me recepcionar mais uma vez aqui, com muita alegria mesmo que eu venho para cá, tá legal? Para esse bate-papo incrível, que sempre é gostoso falar dessas coisas, né? Sempre muito bom. Bacana demais, e eu tô aqui já empolgado aqui. Enquanto a gente vai transcorrendo a live, vamos funcionar da mesma forma, né? Vou colocando os comentários na tela, perguntas e alguns comentários específicos eu coloco no final. Se alguém não quiser esperar, só mandar o superchat que eu paro a live na hora e trago aqui o comentário e, é lógico, agradecimento, né? Então, uma boa noite a todos, uma boa live e tô aqui nos bastidores. Maravilha. Cláudia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Quero te agradecer por estar de novo aqui com a gente. Eu que tenho que agradecer, viu? Pedir para você se apresentar, né? Quem é o Bruno, por favor? Quem é o professor Bruno, por favor? Bom, boa noite, pessoal. Olha, eu sou o Bruno Sabino, eu sou hoje hipnoterapeuta, trabalho na questão emocional das pessoas, principalmente para auxiliar nesse processo de despertar, que é onde moram muitas das nossas questões, que a gente acaba confundindo muita coisa, passando por muitas situações difíceis. Lembrando que eu comecei meu despertar lá em 2013, começou os movimentos, e em 2016 intensificou, né? E eu tenho mediunidade desde criança, né? Assim, uma sensibilidade muito grande. Eu precisei controlar isso tudo, aprender a controlar as habilidades. Com o tempo, eu e minha esposa, a gente começou esse processo de despertar juntos. E eu senti um forte chamado para alguma coisa, né? E levou tempo para eu poder identificar o que era esse chamado, o que era aquele vazio que me doía, mas eu não entendia o que era. Então, eu fui alinhando todas as minhas expectativas, as minhas vontades, conectadas com o meu eu superior, eu consegui descobrir ali qual que era a minha missão, o meu propósito. E hoje eu trabalho auxiliando pessoas, tanto na questão emocional, quanto também nessa questão de conexão com o eu superior, para a busca de um propósito na vida, tá? Ligado à espiritualidade, claro. É isso. Então, Bruno, fala para a gente o que seria o despertar da consciência. Bom, o despertar da consciência é perceber que você está dentro de um processo de vida que compete a todo ser humano. Mas como a gente é programado para atender expectativas, fazer uma função na sociedade, a gente acaba tendo uma ruptura desses padrões ligados a esse segmento. E de repente você se descobre como um ser energético, como um ser espiritual. E existe toda os estudos que a gente vai precisar desenvolver para poder fazer essa conexão espiritual, para desenvolver nossas habilidades, para entrar em equilíbrio com a gente mesmo e aprender a ter uma boa relação com a gente durante um processo de expansão de consciência. Isso é quebra de paradigmas, de crenças, quebra de padrões da nossa mente, que foi envenenada com tudo aquilo que a gente passou, né? Então, o processo de despertar da consciência é se tornar consciente de quem se é se lembrar de quem você é na essência, tá? Bruno, me fala uma coisa, assim, o despertar da consciência mexe com o sono das pessoas também? Olha, ele mexe com tudo, vai mexer com tudo, principalmente com o sono, tá? Porque o processo de despertar, ele começa, para cada pessoa, é muito individualizado. Então, cada pessoa vai experimentar de alguma forma, tá? Então, inicialmente, algumas pessoas começam a observar que elas começam a se sentir, assim, como se estivesse fora da realidade. E elas sentem um vazio muito grande, querem saber por que desse vazio. E começam a se deparar com algumas outras verdades ligadas à espiritualidade. Então, nesse processo, é muito comum que a gente comece a ficar emocionalmente abalado com tudo, porque tudo muda. Primeira coisa que vai mudar é porque você começa a ter acesso a informações que vão bater de frente com as suas redes de crenças desde a infância,
Lembrando que nós somos um país que tem muito do catolicismo, muito do cristianismo tradicional, né? Mas isso acontece também com pessoas que já estão dentro da espiritualidade, né? Uma família que já vem do espiritismo, da Umbanda, e assim mesmo, as pessoas não escapam disso quando tem que fazer esse processo. Então, acaba batendo muita rede de crença, e isso vai mexer com toda a parte de estresse, liberar hormônios no corpo da gente, e aí vai afetar muito o sono, o descanso, o apetite. Tudo isso vai começar a passar por um processo muito penoso no começo, né? E aí que você vai começar a perceber que o sono vai alterar, né? Algumas pessoas podem experimentar a ansiedade antes de dormir, que vai causar insônia, porque não encontra um objetivo para si próprio. Sente que tem um chamado muito grande para alguma coisa, tem um poder muito grande dentro dela, mas ela não consegue ter acesso claramente a essa informação. Isso causa distúrbios ali que vão alimentar a ansiedade e que pode sim afetar completamente o sono, né? E aí a gente entra para um outro quadro, porque se você não está se alimentando bem, se você já não está dormindo bem, você vai começar cada vez mais ficar fragilizado dentro do processo. Você vai acabar ficando vulnerável, né? Com tanta informação chegando, né? Então, basicamente é isso. Vai afetar bastante o sono, sim. Você viveu isso, Cláudia? Não, acontece assim, ó, geralmente eu falo, estou cansada, vou dormir, tipo, 10 horas. Vou dormir, tô cansada, trabalhei muito, vou dormir. Aí deito e vou dormir. Quando chega, tipo, 5 para as 3 da manhã, eu acordo. Não consigo dormir. Ok. 5 para as 3, 3 horas da manhã. Aí eu falei, meu Deus, eu vou olhar no celular. Não, 3 horas da manhã. E um bom tempo. Eu falei, meu Deus, por que 3 horas da manhã? E eu sei que o pessoal, geralmente, você é espírita, você sabe. 3 horas da manhã é a hora redonda, é a hora... Um monte de coisa que o pessoal fala, né? A hora que o mal está na terra. Aí você fala, meu Deus, eu não vou ver televisão porque eu não vou levantar sozinha, não vou ficar mexendo no celular porque eu estou sozinha. Aí eu fico olhando para o teto, entendeu? Sim. Então, muitas pessoas, isso é uma coisa muito comum. Cláudia, isso é muito comum. Acordar às 3 da manhã é uma coisa muito comum dentro do processo de despertar. Eu mesmo passei por isso, tá? E aí você quer saber por que está acontecendo isso. Aí você começa a pesquisar, cada fonte vai trazer uma informação diferente, né? A gente escutou aqui na época, né, que essa é a hora que os espíritos das colônias vêm buscar as almas das pessoas que desencarnaram naquele dia. E aí é muito comum que você fique mais abalado da sua energia, por ser um horário de intensidade alta, energeticamente falando, você acaba despertando no horário que está mais sensível. Aí podem falar que é a espiritualidade que está chamando você. Aí é até engraçado, porque as pessoas que têm base lá ligada ao cristianismo tradicional pegam uma passagem, não sei se é Samuel, não sei qual se é Elias, qual é dos profetas, que ele acorda durante a madrugada exatamente nessa situação. E ele escuta alguém chamar ele. E ele escuta alguém chamar e ele fica com medo. E ele vai procurar um outro profeta. Ele acha que ele estava no começo ali da história dele como profeta, mas ele ficou com medo. Ele vai procurar um profeta e fala assim: quando escutar isso, diga para essa voz: eis-me aqui, Senhor, né? Isso aqui está dentro do contexto mais ligado à religiosidade da Bíblia lá, né? Mas isso também abre vazão para uma série de interpretações também, né? Então, como o processo ele é muito individualizado, porque ele é só seu, você tem que tomar cuidado com o que você se alimenta de informações, porque pode ser um processo natural do seu corpo, devido ao estresse do próprio processo de despertar. E aí entra uma outra questão também que eu gosto de chamar bastante atenção, porque eu gosto de que as pessoas tenham o pé no chão para sofrer menos nesse momento. Porque se você pega um monte de rede de informação, quem está certo? Ninguém vai estar certo, né, na verdade, né? Então, às vezes a gente vê mestres, pessoas que têm mais espiritualidade há muito tempo, comentando esse assunto, e mesmo essas pessoas líderes aí de uma comunidade, eles se divergem na comunicação sobre esse assunto. Aí eu gosto de pegar um pouco da ciência, um pouco do que o meu coração diz, né? A primeira coisa que me vem à tona é o inconsciente coletivo. Você sabe o que é o inconsciente coletivo? Não. É uma manifestação que a gente está conectado a uma rede de informações ligadas à mente humana, que tem a ver com os arquétipos, tem a ver com o comportamento humano. E aí o que acontece? Você levantou um dia aconteceu isso. Daí você fala assim, nossa, mas o que será isso? No outro dia aconteceu de novo. E aí você entra numa frequência de crença ligada a isso e essa informação fica no inconsciente coletivo. Você acessa ela.
E aí a tendência é que você comece a alimentar mais vezes isso. Pelo viés da confirmação, ele vai ficar cada vez maior. Então, Não, eu teve um dentro... Pode falar. desculpa. Não, teve um tempo que, tipo assim, eu não ia dormir cedo. Eu falava, não, só vou dormir quando der 1h da manhã, que é para dormir direto. Aí tentava, 3 horas da manhã acordava. Eu falava, não, chega, vai. E você sabe o que é pior? Você tenta dormir e não consegue, né? Nossa Só Senhora. 4h30, 5 horas que o sono vinha, entendeu? Então, mas aqui tem uma explicação científica para a questão. Como eu sempre falo, né, gente? A gente tem que se alimentar daquilo que tem é mais palpável para a gente, porque é muito fácil da gente romantizar o processo e cair num processo de sofrimento. E existe uma rede científica que fala que às vezes acontece da gente ter uma parte desregulada do nosso organismo que vai liberar cortisol. Você pode ver que quando você acorda, você desperta, você vai ganhando potência de ação no dia, você vai pegando força. Aqueles primeiros momentos do dia são os melhores momentos para você fazer coisas. Então, esse aí é a ação do cortisol, por exemplo, né, que é um hormônio que nós temos. E nesse momento, às vezes a pessoa está desregulada por causa do emocional, ela começa a acordar por volta desse horário e por causa desse pico que tem. E aí o corpo vai começar a trabalhar isso e lá por volta das 6 da manhã ela vai ter sono de novo, ela volta a dormir. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com as redes de informação para que a gente tenha o pé no chão nessas horas, senão a gente acaba entrando para um fluxo de sofrimento sem fim. E isso aí, depois, para quem está espiritualizando, sabe que isso é um problema sério, né? Que tem a rede de seres obsessores que acabam utilizando desse sofrimento da gente contra a gente mesmo. Então, é muito importante a gente ter o pé no chão. E para quem está passando por isso, depois eu vou deixar um exercício que pode ajudar bastante nesse procedimento, nesse processo. Quando vocês quiserem, depois eu volto aqui nesse assunto para deixar um exercício, que a live é sobre você conseguir transcender essas dificuldades no momento do despertar. Tá bom? Então, uma outra pergunta, assim, que eu tenho bastante também, por que do nada a cabeça da gente dá um branco, assim, dá um bug do nada, sabe? Você dá uns brancos, você fica sem norte. Então, isso aí tem muito a ver com aquele momento de confusão mental mesmo, né? Há pessoas que vão falar que isso também tem a ver com ataques energéticos. Já ouvi falar muito disso. Mas esses brancos são comuns porque o nível de informação... Vamos voltar no tempo, tá? Para a gente poder explicar melhor isso, tá? No tempo mais antigo, a gente não tinha internet. A gente não tinha tanta informação rodando para a gente, né? Hoje, em um dia, a gente tem informação de que, quando a gente volta no tempo, a gente percebe que os mais antigos demorariam a vida inteira para ter. Então, essa rede de informações tão grandes que a gente vai acessando, ela tem o costume de trazer para a gente a experiência dessa confusão mental, muitas vezes. E já como a gente está sempre conectado na internet, se conectando diretamente às redes, a nossa dopamina ela é estimulada por essas redes. E muitas vezes esse branco acontece por quê? Por estafa, por cansaço, por estresse, tá? Eu já ouvi falar várias vertentes, né, de ataques espirituais, mas eu procuro sempre aconselhar a pessoa que está começando a despertar agora a evitar se alimentar dessas fontes, porque senão você começa a acreditar naquilo e aquilo acaba se tornando real, entendeu? E aí você fica mais vulnerável dentro do processo de despertar, tá bom? E você experimentou isso, Cláudia? Como é que foi essa experiência? Nossa, eu não sabia disso. Não, é que assim, como é que eu vou te falar? Eu nasci no catolicismo, mas eu sempre gostei de conhecer várias religiões, todas elas, entendeu? Sim, Então, assim, eu nunca tive muito problema, assim, porque eu vou no kardecismo, candomblé, na Umbanda, assim, eu vou em lugar, eu gosto de saber, conhecer as coisas, entendeu? E, sim, então, eu sim. sempre aprendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nunca tive, assim, esse negócio de ficar inculcando muita coisa, né? Como eu te falei, eu acordo 3 horas da manhã, eu fico olhando pro teto, não Ah, levanto, então. entendeu? Fico Então, olhando pro teto, até a hora que o uma sono coisa que, volta de dentro. uma coisa que pode ajudar você e as pessoas que estão acompanhando a gente. Se você está passando por isso, procura fazer da seguinte forma, tá? Você deita numa posição confortável e tem um tipo de respiração que ele ajuda a gente a quebrar a parte hormonal que está acelerando a gente. Isso aqui é neurociência pura, porque você vai conseguir entender como é que é a função desses hormônios. Então, eles são, na verdade, hormônios para a gente ficar alerta mesmo. Por isso, e a gente quer dormir, a gente não consegue, a gente piora o quadro, né? Então, primeira coisa,
Estou dentro do fluxo natural, isso que está acontecendo é uma coisa natural. Eu aceito e deixo ir a necessidade de me manter acelerado. Primeiro, a se convencer que está tudo bem, que não tem nada de errado com você e que o processo está acontecendo de forma natural. Então, você encontra uma posição que seja confortável para você e você vai fazer uma respiração típica para quem quer quebrar esses hormônios, que é a respiração 4-7-8. Como assim, Bruno? São 4 segundos inspirando, são 7 segundos que você vai travar o ar e fazer um pouco de pressão e soltar o ar em 8 segundos até esgotar o ar dos pulmões. Tem hora que eu faço até assim com os pulmões, com o corpo, para liberar tudo. Vai dar aquela impressão que vai faltar ar. Você inspira durante 4 segundos de novo, você trava o ar durante 7, solta o ar durante 8 e você vai começar a entrar no fluxo natural de novo, de tranquilidade, o que vai abrir porta para você voltar a dormir quase que de imediato. Tá? Isso aqui funciona, porque funcionou muito comigo, tá? E é uma coisa que depois a gente vai estudar, a gente vê que funciona de fato, tá? Mas para as pessoas que têm medo da parte mais espiritualizada, se conecte com algum mestre que você goste. Fecha o olho, se conecta à energia dele. Isso vai ajudar bastante a você se tranquilizar. E aí você pode imaginar também que, pela fonte de energia desse mestre, você pode imaginar que você está sendo selado por aquela energia e que você vai começar a inspirar aquela energia para dentro de você que vai trazer proteção. E aí você faz a inspiração. Pode falar. Você sabe que de uns anos para cá, antigamente eu tinha medo, tipo assim, eu vou na cozinha sozinha, ou eu vou no banheiro. Não, hoje em dia eu perdi esse medo, sabe? Eu fico vendo televisão sozinha até de madrugada, eu fico mexendo nas minhas coisas, fazendo as minhas coisas sozinha, fazia minhas bonecas sozinha aqui, de boa. E eu tinha muito medo, sabe? Mas um tempo para cá eu perdi esse medo, não penso mais. Eu ficava pensando, em besteira, assombração, essas coisas. Não penso mais nada disso. Minha cabeça parece que limpou, sabe? Você sabe o que é pior, Cláudia? Aí vamos entrar para a parte científica de novo, né? Você começa a ouvir estalos na casa, você começa a ouvir uns barulhos estranhos, que vai associando pelo viés da confirmação. Então, quando você começa a despertar, você começa a identificar que tem um mundo espiritual fora também e está junto com você. Então, a gente entra para uma rede de crenças que às vezes a gente fica meio que em estado de alerta por causa dessas coisas. E parece brincadeira, quanto mais medo você tem, mais coisa aparece, sabe? E às vezes, na verdade, não, é simplesmente dilatação por causa da temperatura, ou então as peças do guarda-roupa, do armário, estão voltando ao normal, né? Porque passaram um dia cheio de calor, e estão tendo ali a dilatação ou não dilatação. Ele faz um barulho e você fica com mais medo. Mas vamos entrar para essa questão do medo, que eu acho que é importante falar disso aqui, tá? Porque o que acontece? O medo, gente, ele é um aviso para você. Ele não é um inimigo, tá? Então, se você permite que esse medo saia da racionalização, coisa que é muito comum de acontecer, ele vai entrar para a parte das emoções. E quando ele entra para a parte das emoções, você começa a confirmar ele fora. E aqui que mora um grande problema. Porque, vamos dizer assim, né, esses tempos atrás, até comentei isso numa live lá no TikTok, se não me engano, que um rapaz entrou em contato comigo, eu estava acompanhando ele nesse processo de despertar os dons, as habilidades que ele tem. Né? A gente fez regressão de vidas passadas, fez uma limpeza emocional, depois a gente passa para essa fase de desenvolvimento, né? E ele falou assim, Bruno, eu acho que estou desenvolvendo muito rápido, eu fui lá pro fundo de casa, e à noite, para tomar um chá, alguma coisa, que eu não estava conseguindo dormir, e de repente comecei a perceber um monte de vulto passando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que ver isso aí, né? Aí eu fiz uma projeção astral no ambiente e não encontrei absolutamente nada. Nada. E aí o que acontece? Ainda para dizer que não encontrei nada, tinha 2 seres ali naquele ambiente que estavam observando ele. De fato, mas não estava interagindo, não estava nada, só estava curioso com ele ali. E não representava nenhum tipo de risco ou perigo. Mas o que estava acontecendo? Você trabalha com o quê? Eu trabalho na área da advocacia, né? Então, eu estou sempre ligado ao fórum, essas coisas. Então, você vê bastante gente? Vejo. O nome do efeito é pareidolia. A parte da nossa mente de procurar no ambiente certos riscos. E já como ele tem contato com muitas pessoas o dia inteiro caminhando na frente dele, ele projeta aquilo para fora e acredita que é parte espiritual. Entende? E a gente tem que tomar cuidado com essa parte toda, tá? Mas, assim, que nem esses vultos que ele via, mas esses 2 seres esses 2 espíritos estavam na casa dele. A casa dele ali, pelo que eu entendi, né, era